Em uma manhã de janeiro de 1981, no Parque Ajusco, próximo à Cidade do México, capital do México, o fotógrafo Carlos Dias estava em um estacionamento deserto esperando um jornalista no qual ele havia marcado um encontro para negociar um contrato de trabalho. Impaciente com a demora, Carlos olhava para o relógio em volta para ver se identificava a chegada do jornalista, enquanto preparava sua câmera sentado no banco do carro. De repente, ele viu um estranho brilho amarelo vindo do vale abaixo dele. Em um primeiro momento, Carlos pensou se tratar de um incêndio florestal, mas logo ele conseguiu identificar aquela luz como um grande objeto em formato oval, emitindo uma luz na cor laranja. A nave se moveu lentamente até pairar sobre seu carro a uma altura de cerca de 30 metros. Carlos então aproveitou que sua câmera já estava em mãos e preparada para fotografar e começou a tirar várias fotografias do estranho objeto apoiado no volante de seu carro. Naquele momento, o seu veículo começou a tremer violentamente, forçando Carlos a sair do carro, quando ele tirou mais 2 fotos antes que o objeto disparasse em direção ao céu e desaparecesse de vista. Aquele incidente mexeu com Carlos de tal forma que ele ficou intrigado com o que havia visto e incapaz de esquecer sua experiência nos dias seguintes. Carlos então retornou ao Parque Ajusco várias vezes a fim de ver novamente o objeto e tirar mais fotografias. Após inúmeras visitas sem sucesso, finalmente no dia 23 de março, ele viu novamente o mesmo objeto. Carlos estava andando pela vegetação quando viu a mesma nave com um brilho laranja entre a neblina e a chuva que estava ocorrendo na região. A fim de chegar mais perto, ele escalou as paredes do vale e conseguiu se aproximar a apenas 45 metros do objeto que estava posicionado logo acima dele. O objeto era em formato de cúpula, com um anel liso no centro. A nave também tinha várias meias esferas espalhadas que possuíam cerca de 1 metro de diâmetro cada uma. Carlos manteve-se agachado atrás de algumas pedras a fim de não afugentar o objeto, quando de repente alguém veio por trás dele e o tocou no ombro, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Quando ele acordou, já era noite e o objeto havia sumido. Apesar da chuva, suas roupas estavam completamente secas, por isso Carlos soube na mesma hora que algo estranho havia lhe ocorrido. Carlos então se levantou e foi para seu carro. Quando sentou no banco, notou outro veículo estacionado exatamente à sua frente, com um homem de cabelos loiros no interior. Este estranho homem saiu de seu carro, se aproximou de Carlos e disse que, caso ele quisesse saber mais sobre o que lhe havia acontecido, ele deveria retornar naquele mesmo local no dia seguinte, ao meio-dia. Em seguida, o homem se afastou e sumiu de vista. Carlos, curioso com o que acabara de vivenciar, aceitou o convite e no dia seguinte chegou ao local no horário combinado e logo já notou o mesmo homem da noite anterior sentado na grama. Durante a conversa, o homem disse que ele é quem havia o tocado no ombro no dia anterior e que ele estava dentro da nave, confirmando então a sua identidade alienígena. E disse também que com o passar dos dias, Carlos recuperaria a memória perdida gradualmente. E de fato, nos meses seguintes, Carlos se recordou pouco a pouco do que havia lhe ocorrido naquele tempo perdido. Ele se lembrou de ter visto a nave se aproximar cada vez mais, até o ponto em que ele conseguiu tocar a nave. Porém, ao tocar o objeto, sua mão pareceu atravessar aquela intensa luz amarela. Carlos diz que pareceu que ele estava fundindo-se com a nave. Depois disso, sua memória de estar dentro de uma grande caverna com a nave pousada ali dentro. O ambiente, segundo Carlos, era cheio de estalagmites, algumas das quais foram esculpidas em esculturas que se assemelhavam à arte dos maias.
Para quem não sabe, estalagmites são formações que normalmente ocorrem dentro de cavernas e são resultado do gotejamento de água vindo do teto ou das paredes. Estas se encontram no chão, diferentemente das estalactites, que são formações semelhantes, porém que se encontram no teto da caverna. Dentro da caverna, Carlos também pôde ver várias pessoas que acenavam para ele, e Carlos, em choque e sem saber como reagir, apenas acenava de volta. O ser que o havia contactado conduziu Carlos até uma outra caverna menor, onde haviam 7 orbes brilhantes em formato de ovo. Carlos foi então convidado a entrar em um destes orbes e em um primeiro momento Carlos só viu uma luz forte e amarelada, mas de repente se deparou em uma floresta. Ele podia ver todos os detalhes da floresta e andar por ela. Sentia a umidade e a temperatura, mas não podia tocar em nada. Era como se ele pudesse experimentar tudo o que havia no ambiente, mas sem estar fisicamente ali. O ser que o acompanhava nesse tour pelo sistema de orbes explicou que aquilo era um sistema que eles utilizavam para armazenar informações e que certos dados haviam sido transmitidos para Carlos. Após a experiência, ele voltou à nave, que então o deixou de volta no parque onde havia encontrado o ser no início do dia. Com o passar do tempo, Carlos conta que teve diversos contatos com os seres e que em outras experiências com os orbes ele pôde visitar vários ecossistemas diferentes do planeta Terra, como selvas, desertos, litorais e até áreas dos polos congelados. Os seres estavam especialmente preocupados com a destruição que o ser humano causava no planeta e reforçavam muito para Carlos a mensagem de preservação ambiental. Eles explicaram também que já visitavam a Terra há milhares de anos e estavam particularmente interessados na evolução humana, pois, segundo os seres, os humanos evoluíram em um ritmo muito mais rápido do que o normal em outras espécies, e aqueles seres queriam descobrir o porquê. Carlos também foi informado que muitos dos seres vivem entre nós e que sua aparência quase idêntica a seres humanos os tornam imperceptíveis no meio da multidão. Os alienígenas também contaram a Carlos que eles próprios estiveram muito próximos da extinção total. Isso porque, da mesma forma que os humanos, eles começaram a usufruir do planeta para benefício próprio, sem pensar nas consequências, até que, aos poucos, a vida começou a se tornar inviável em seu planeta natal. De alguma forma, eles conseguiram sobreviver, mas aprenderam uma dura lição que agora querem passar aos humanos, já que, segundo os alienígenas, a sociedade humana está no caminho da própria extinção total a passos largos. Carlos passou então a discursar sobre preservação ambiental em todos os lugares que ele podia. Mas apesar de todo o seu relato, ele ainda não seria o suficiente para que ufólogos o levassem a sério. Para isso, haviam fotografias. As fotos tiradas por Carlos foram analisadas por especialistas na época e todos concordaram que ela era de fato legítima. O ufólogo Jaime Maussan deu os originais para o professor Victor Quezada do Instituto Politécnico da Universidade do México, e o resultado de sua análise foi que não havia evidência de sobreposição ou fraude, e ainda estimou o objeto como tendo entre 30 e 50 metros de diâmetro. As fotos também foram enviadas para Robert Nathan, no laboratório de propulsão a jato da NASA, localizado na Califórnia, Estados Unidos. Robert, que sempre foi um cético assumido do fenômeno ufológico, admitiu que não havia evidências de farsa nas fotografias de Carlos Dias. Para confirmar com ainda mais certeza o caso de Carlos, o ufólogo Jaime Maussan lhe deu uma câmera de vídeo e pediu para que Carlos gravasse um vídeo do objeto. Ele assim o fez. Jaime, não satisfeito, pediu que ele filmasse ainda mais de perto, se fosse possível, e da mesma forma, Carlos atendeu o pedido. No terceiro pedido de Jaime, que Carlos atendeu prontamente, foi possível filmar o objeto emitindo inclusive raios de luz em direção à Terra, após Carlos acenar com um flash de luz para a nave. As análises dos vídeos feitos naquela época também mostraram que eles eram legítimos e foram filmados com a câmera do ufólogo.
Desta forma, o caso de Carlos acaba gerando muita controvérsia entre os ufólogos. Porém, os investigadores envolvidos nas investigações concluem que as imagens obtidas por Carlos eram o melhor registro visual já feito de uma nave alienígena. Neste caso, temos um incidente muito famoso da ufologia mundial, que envolve não somente um contato amigável e constante com seres extraterrestres, como também fotografias e até vídeos do objeto. Em minha pesquisa na internet eu não consegui encontrar nenhum resultado mais atual para estas imagens, algo que dissesse que ainda o consideram real ou se acabou sendo verificado como falso. Por isso, não é possível ter certeza de que as imagens de Carlos de fato são reais. Apesar disso, as análises feitas pelos ufólogos e pelos especialistas que foram procurados na época concluíram as imagens como reais. Vale salientar que a análise que é feita se baseia no vídeo e não se o objeto em si é extraterrestre ou não, pois não é possível dizer se uma nave alienígena em um vídeo ou foto de fato é real, porque não há com o que comparar. Como exemplo, eu cito o caso de um avião. Todos nós sabemos como é um avião e por isso conseguimos identificar se uma determinada imagem é de um avião ou não. Porém, uma nave alienígena é um objeto desconhecido que, por mais que tenham descrições e relatos, nós não temos nada com o que nos basear. E por vezes as pessoas julgam estas imagens sem levar em consideração este fato importante, fazendo uma análise baseada no que a pessoa espera ver de uma nave alienígena. E é claro que não podemos julgar uma imagem de um objeto desconhecido baseado em nossas expectativas do que seria uma nave alienígena ou como ela deveria ser. Apesar disso, sendo o caso de Carlos real ou não, sua mensagem é extremamente realista e importante. De fato, os humanos estão destruindo suas florestas, poluindo o ar e os mares, gerando aquecimento no planeta que derrete as calotas polares. E todas estas ações poderão ter sérias consequências em um futuro não muito distante, causando com certeza o início da extinção da espécie humana na Terra. E engana-se quem pensa que necessariamente tudo irá acabar de repente, pois a extinção é algo que leva tempo. Os dinossauros, por exemplo, após o impacto do asteroide não foram instantaneamente extintos. Muitos que estavam longe do local do impacto sobreviveram. Porém, em um mundo completamente diferente, muito mais frio, com menos vida, aos poucos as espécies foram extintas. Por sorte, algumas pequenas espécies conseguiram se adaptar ao novo ambiente terrestre e a vida prosseguiu, dando origem, entre outras espécies, à humana. Outro fato intrigante deste caso é que provavelmente ele foi abordado por alienígenas do tipo nórdico, que em outros relatos ufológicos também já foram descritos como seres que têm a intenção de ajudar os humanos de alguma forma. É interessante notar também que os seres possuem um sistema onde eles recolhem informações dos diferentes lugares do planeta Terra e talvez até do universo e conseguem acessar de forma realista, podendo se sentir como estando naquele ambiente. Esta é uma excelente forma de preservar as informações daqueles ambientes, ao invés de apenas ver fotos, vídeos ou ler a descrição de como era um ambiente. Com este sistema é possível se sentir lá e literalmente experienciar como seria estar naquele local. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.